Vamos aguardar a nossa convidada. Já te chamo aí, Lu, só um minutinho. Só aceitar aí. Aí. Oi. Oi, Tá Lu, me ouvindo? tudo bom? Tô Tá ouvindo. certo? Tá certo o jeito que eu deixei o celular? Tá sim, pra mim tá ótimo. Você tá Então me tá vendo bom. bem aí? Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Oi, gente. Então tá bom. Seja bem-vinda. Hoje é o nosso quinto Obrigada. episódio aqui da série Que Gente que Lê. delícia. Que o objetivo é a gente mostrar pro pessoal que todo mundo pode ler, né? Mesmo quem viaja muito, quem tem uma rotina muito atribulada, Bem quem tem mais corrida. estudo, quem não tem. Todo mundo tem gente lendo de tudo que é forma, não é só para Que intelectuais, né? Por isso que a gente botou até um Claudinho não. Bochecha aqui, que é um clássico. Que vamos lá. E E sextou, todo né? mundo gosta. Não precisa ter vergonha de gostar de livro, de qualquer livro, nem de Claudinho Não. Bochecha, nem nada, né? Nada. Lu, Vamos ser seja felizes. bem-vinda e se apresenta aí pro pessoal. Fala o que você Obrigada, faz, quem gente. você é. Vamos lá. Ó, o Samuel tá dando um oi e a gente ficou de mandar beijo. Beijo, Samuel. Oi, Samuel. Beijo pra você. Isso, um monte de coraçãozinho. Tô Levanta amando só um isso. pouquinho, filho. Ó, então, oi, gente, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Luciana e eu faço um monte de coisa. Eu sou sócia lá da Lume, da Livraria Lume. Ajudo em umas coisas por lá. Eu sou turismóloga de formação, isso é nome de quem faz o curso de turismo, existe de verdade, é um curso da universidade, a gente estuda para fazer isso. Tenho uma empresa de consultoria com 4 amigas, com mais 3 amigas lá em Curitiba, e por isso eu viajo bastante, porque daí a gente presta consultoria no país inteiro, mais no Paraná, mas no país inteiro. E adoro ler e sou instrutora de yoga. Uma vez por semana eu dou aula de yoga lá no Espaço Serzen. É Então bastante coisa. a minha vida se divide nesse universo. As viagens por conta do trabalho, a livraria e o yoga. E os filhos também, né? Tem Daí, mãe, além tamo de lá. tudo, tudo. Daí tem marido, 2 filhos, 2 cachorros, e assim a gente vai vivendo. E Lu, você sempre gostou de ler ou surgiu logo quando vocês montaram a livraria? Como que surgiu a Sempre. livraria na vida de vocês, assim? Eu sempre gostei de ler e eu, assim, sei do privilégio que eu tive, porque eu tive acesso ao livro sempre. Eu não lembro de nenhum período da minha vida. As minhas primeiras lembranças de infância são com livros. Então, eu sempre tive livro perto. E quando eu vinha para cá, né, eu não morava aqui em Itajubá, quando eu vim, tinha também, eu via o meu avô era uma pessoa, ele era eletricista, enfim, e o lazer dele, o descanso dele era chegar depois de um dia de trabalho, sentar no quartinho dele, acender um paieiro, ligar um rádio e ler Far West. É. Então eu achava aquilo muito bonito também, assim, sabe? Então eu sempre tive essa coisa de enxergar a leitura como um momento de descanso, como um momento de prazer. Sempre foi essa visão que eu tive da leitura. Eu sei que é um privilégio ter isso desde criança. Uhum. E como que surgiu? Vocês sempre tiveram livraria ou é recente? Como vocês tiveram essa vontade de trabalhar com livro? O Júlio é filho de livreiro. O pai dele era, sabe quando antigamente punha, assim, tinha os cacheiros viajantes, assim? O pai dele era representante, trabalhava numa distribuidora lá em Curitiba, e viajava o Paraná, Santa Catarina todo, vendendo livros. E depois, quando já mais velho, ele era o representante da editora Moderna lá no Paraná.
Então, assim, o Júlio cresceu numa casa de livreiros. E quando eu o conheci, ele tinha uma livraria. Ele não trabalhava com o pai dele e ele tinha uma livraria. Acho que contou uns pontinhos também quando eu fui apresentada pro rapaz e o que você faz? Eu tenho uma livraria. Eu falei, tá, acho que é um partido. É um charme, né? Muito bom. E aí quando a gente resolveu vir para Curitiba, para Itajubá, a gente ficou mais ou menos um ano, assim, meio prospectando o que a gente faria aqui. E aí eu acho que foi meio natural, assim, né? Como ele já tinha esse conhecimento e a gente viu oportunidade na cidade, a gente resolveu, então, partir para esse segmento. Aqui em Itajubá, até pelo tamanho da cidade, eu acho que tem opções, né? Porque nós somos vários sebos, vocês são a livraria, um sebo, tem a Uma Nobel, livraria sebo. tem eu, tem o Massal, tem o Zeu. E tem ali uma barraquinha ali na beira do rio também, né? Também parece que tem se não me engano, parece que tem uma pessoa, uma mulher ou alguma coisa assim, que vende só livro de medicina, parece também, que eu já ouvi falar também, dela. lá na frente da medicina, né? E aqui eu percebo que como eu sou mais recente, assim que abri, todo mundo me indica, a gente se indica uns aos outros, né? As pessoas é uma cultura, assim, que eu acho que é muito legal, porque quanto mais gente estiver comprando livro, é melhor para todos nós. E quanto mais estiver comprando livro usado, ter essa cultura melhor de comprar ainda. Usado, é melhor para a gente, é melhor para os clientes, é uma espiral que a gente se puxa todo mundo para cima, né? Eu acredito que é bem isso, assim, quanto mais gente lendo, melhor para todo mundo. Melhor para a gente que é livreiro, melhor para a sociedade que tem gente mais informada no mundo. Acho que para todo mundo é bom. Lu, uma curiosidade que eu tenho, como encontrar bons funcionários para a livraria? Olha, eu acredito que assim que o universo conspirou assim a nosso favor. Mas eu acredito assim que primeiro é essa percepção de que a pessoa tem uma afinidade também com o tema, né? Porque não é ser só um vendedor. É bom saber vender, mas tem que ter um apego ao objeto, livro. Por exemplo, a gente vê lá no caso do Samuel, que trabalha lá com a gente, que é um apaixonado por livros, que lê muito, que conhece muito, né? Então, assim, para ele fazer uma indicação, para uma sugestão, é menos difícil, porque ele sabe do que ele está falando. A Paty, por outro lado, por conta até do curso que ela faz e da faculdade, ela não tem tanto tempo de se dedicar à leitura, mas ela gosta do livro e sabe vender. A Larissa está chegando agora, também é universitária, então eu acho que tem essa visão assim um pouco de gostar desse mundo, gostar do objeto e saber um pouco lidar com as pessoas. Mas eu acredito que o universo conspirou a nosso favor também. É verdade. Olha aqui, como você viaja muito a trabalho, conta pra gente como você consegue conciliar as viagens com a leitura e se você aproveita até os tempos de espera, porque a gente mora no interior, né? Até a gente chegar num aeroporto. Até chegar no aeroporto tem muita coisa. Eu aproveito para ler muito, né? Nas esperas, porque não é que você não desce do ônibus e já entra direto no avião, né? No próximo. Tem muita espera, né? Não. Eu acredito, assim, eu infelizmente não consigo ler no ônibus. No ônibus e no carro eu não consigo ler, o que é uma perda de tempo, né? Porque me dá enjoo. Mas fora isso, eu leio no avião, eu leio na espera entre um ônibus e outro, eu leio no aeroporto, então eu leio o tempo todo. Então, nos deslocamentos eu estou lendo. E eu sempre levo também nas viagens, porque geralmente, assim, quando eu vou, eu trabalho bastante durante o dia. Ou eu estou fazendo trabalho de campo, né? Ou eu estou, por exemplo, dando um curso, fazendo uma palestra, ou enfim. E aí, quando eu chego de noite, esse é o meu descanso também, porque daí eu não quero mais ver o computador, eu não quero mais falar, enfim. E aí o meu descanso, eu poder pegar o livro também e estar comigo, e estar com aquele universo diferente também. Dá uma desconectada, né? E as pessoas com que você convive, elas também leem bastante? Você percebe que sim ou não? Assim, ao longo da vida, eu sempre meio que tive contato com pessoas que liam, que leem bastante.
Mas eu também acho que é uma questão de afinidade. Eu acho que você acaba se aproximando dessas pessoas com quem você tem assuntos para trocar também. Mas assim, Sim. acredito que sim, a maioria das pessoas com quem eu convivo leem bastante. Essa afirmação que o pessoal faz, ninguém mais lê, aqui toda hora alguém fala, você acha que é verdade? Porque eu não percebo isso, eu vejo tudo que é influenciadora e de finanças, de tudo, sempre indicando livros e livros físicos, né? Eu não Sim. tenho muito essa percepção. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu também não concordo muito assim de que as pessoas não leiam, aquela coisa, de que os apetrechos digitais vão acabar com... Não vejo. Eu acho que eu vejo um pouco lá na loja e vi por mim também. Eu acho que tem um período, talvez, da vida que a gente leia menos. Se você já tem o hábito, geralmente, que comigo, por exemplo, foi ali a faixa entre... O período que eu entrei na faculdade, entre os 20, os 27, 20, foi um período que eu menos li. Porque daí eu também estava me dedicando a estágio, a estudar a temática específica do curso, e eu vi que eu me afastei um pouco. E eu vejo um pouco isso lá na loja também. Esse público, assim, na faixa dos 25 aos 35, é o menor público, talvez, que a gente tenha. Mas, em compensação, infanto-juvenil, o jovem adulto e o pessoal depois dos 45 é um pessoal que lê bastante e lê o livro físico, sim. Eu também acho. Qual que foi o primeiro livro que você lembra de que te prendeu, assim, da infância? Ou o primeiro que você lembra? E eu tô com ele aqui, porque cada ano eu invento uma missão, assim, uma coisa que eu quero, uma coisa. E esse ano eu quis resgatar uns livros de infância. E eu lembrei do primeiro livro que eu tinha em casa, sempre teve, né? As fábulas, Esopo, enfim, esses sempre estavam dispostos, assim, fácil para pegar. Mas o primeiro livro que eu comprei com meu dinheiro, assim, com a minha mesadinha, tinha uma feira do livro lá em Curitiba que se chamava Fiel, e a gente ia, sabe aqueles passeios de escola, assim? E eu escolhi o livro e eu consegui comprá-lo de novo esse ano. É esse aqui, não sei se dá para ver aí. O Burrinho que Queria Ser Gente. Eu não conhecia, não. Foi o primeiro livro que eu lembro, assim, eu comprei com meu dinheiro. Eu não lembro o motivo pelo qual eu escolhi. Devo ter gostado da capa ou o tema, não sei. Mas eu quis trazer ele de volta porque ele foi um livro que realmente marcou a minha vida, assim. Porque foi o primeiro momento, a primeira vez, eu lembro até hoje da cena de eu lendo esse livro. Deitadinha na cama dos meus pais, e eu peguei o livro e comecei a ler. E foi a primeira vez que eu tive a sensação, e que é essa sensação que eu mais adoro quando eu leio, de uma explosão neural, assim, de uma frase fazer um sentido e a tua mente fazer... eu entendi o que isso quis dizer. Meu Deus... Sabe, assim? Não sei se eu sou louca. Não, mas eu acho que a gente tem mesmo aquele primeiro momento que você conseguiu embarcar, né, de que fez sentido, ou que foi uma informação totalmente nova e aquilo, os neurônios enlouqueceram lá dentro e deu um barato muito legal, assim. E isso é muito bom, né, da leitura. Foi esse o primeiro livro em que tem uma frase, e eu li essa frase, acabei de ler ela ali, e falei, meu Deus, como... Eu devia ter 7 anos, por aí, 6, 7 anos. E o livro, o objeto, o livro mesmo, ele tem muito isso, né? Aqui no sebo, o pessoal às vezes chega e ele bate o olho naquele livro ali, você vê que ele vai direto nele e aquilo remete a toda uma coisa da escola, da infância, né? Da pessoa. E essa edição aí é edição antiga mesmo? Edição antiga mesmo, é exatamente a que eu tinha. Que legal! E onde você conseguiu? Eu consegui na estante, comprando no sebo. Eu te mandei uma mensagem perguntando se tinha, se não tinha. E aí eu fui atrás. É um livro da Editora do Brasil. Eu não sei se ele fala o ano aqui. O prefácio dele é da Raquel de Queiroz. Não, e aí eu estava dando risada porque tem uma frase dele aqui que ele fala... vou ler só um pedacinho assim. Não entendo bem o que acabas de dizer, filho. Dizendo que estás triste porque és burro. Será que quererás dizer... Eu falei, gente, isso é um livro infantil. E fala, quererás. Não, é bem parecido com um livro que eu tenho aqui,
Ver se eu consigo pegar. É o primeiro livro que eu lembro de ter lido, mas não é essa edição, porque essa edição aqui Ah, é bem mais antiga, ó, Aventuras do Avião Vermelho, do Érico olha Veríssimo. que E legal. ele tem uma dedicatória, você falou agora, eu lembrei disso, que está escrito: ao galante Milton, uma singela lembrança da Maria de Lourdes, de 1937. Chamavam a criança de galante, Galante! galante. E é um Então livro eu falei, lindo, olha as olha ilustrações. que linda a ilustração da capa. Então, É, assim, quererás, né? Eu tinha 7 anos e tinha que entender o que era. muito Muito bom. legal. Lu, Então, assim, eu tô bem feliz de ter encontrado e isso esse você vai livro. deixar depois É. para os netinhos e tudo, vai Esse eu contar quero a resgatar. história. Então, eu tô aqui numa missão de resgate dos meus livros que fizeram diferença na minha infância. Foram vários, mas eu estou resgatando alguns. É, coleção Vagalume, o pessoal pede muito também, né? Coleção Vagalume, eu tô sem o que era o meu, eu tô com a versão nova aqui, né? Escaravelho do Do Diabo e Escaravelho. Esfarion foram O livros que me Escaravelho, ele marcaram. cai na loja, ele vende no mesmo dia, É, né? Foi o mais muito famoso mesmo. bom. É. E, então, assim, eu tô resgatando esse, Uma Rua Como Aquela, que eu acho que eu peguei aí com você, Uma Rua Como Isso. Aquela. Aham. Eu não consegui ainda resgatar o Memórias de um Cabo de Vassoura, do Origens Lessa, mas Alguma escola tem uma pediu listinha. esse ano e eu vendi os que eu tinha aqui, Ah, mas é? Ah, olha que aparece, bom, alguma bom escola saber. pediu. Olha aqui, Ah, qual é a sua opinião sobre adaptações, já que a gente falou dessa linguagem antiga, você acha que é importante ou que deve manter o mesmo texto? eu acho que é importante, sim. Porque a linguagem muda, né? É claro que nada te impede de, por exemplo, de mostrar, por exemplo, se você gosta de você mostrar, por exemplo, ter a possibilidade de mostrar para o teu aluno ou para o teu filho, olha a diferença da edição da década de 70 para a edição de hoje. Mas eu acho que vale a pena, sim. A gente, como tudo, a gente precisa se atualizar aí. E por que não se atualizar nessa linguagem para atrair mais leitor e para fazer se entender? Porque quem que vai entender quererás hoje? Ninguém merece, né? E tem coisas que o contexto hoje em dia não aceita mais, né? Algumas coisas É, muito racistas, algumas palavras é, meio assim, fica complicado do professor inserir aquilo numa escola com tanta diversidade, com né? tanta E acaba que aquele diversidade. autor vai ficando esquecido em vez de E às vezes ser. o conteúdo é bom, é uma mensagem que precisa ser passada, então eu acho que vale a pena, sim. É verdade. Olha só, já que você viaja muito, eu queria que você desse pra gente uma dica de livro de viagem, assim, ou ambientado numa viagem, ou sobre viagem. Eu gosto de livro de história temporal, né? Então, sempre que eu estou indo para. Então, por exemplo, eu fui um tempo atrás, fui para Portugal. A primeira coisa que eu quis fazer foi ir numa livraria e comprar um livro da história de Portugal em Portugal. Então, eu gosto de, por exemplo, assim, vai pensar vai para algum país ou vai para algum estado brasileiro, de pegar um autor daquele estado, pegar uma história, pegar alguma ambientação que seja daquele destino que você está indo, para você ler e quando você chegar no destino, você se identificar com aquele ambiente. Ou, nossa, isso aqui era aquele lugar onde eu estava, onde eu li, essa aqui é a casa do autor, ou alguma. Eu acho que mais do que o guia propriamente de viagem, que hoje você tem essa informação muito mais fácil na internet, é a história ou a ambientação de algum título que você possa se identificar com o lugar onde você está indo. Eu acho que é bem bacana você andar na rua e saber que por ali foi gravado, foi pensado tal cena, aquele foi o casarão que inspirou tal obra. Sim, Eu e já acho que vai isso é entrando bem no legal. clima também, né? Vai entrando É, no no clima da viagem. ambiente lá, no linguajar, às É, vezes, da pessoa, do estado para onde você está indo, a sim, é uma paisagem, a boa ideia mesmo. comida, É né? A verdade. Lu, gastronomia. o que mais te atrapalha na hora de ler quando você não consegue focar, assim, e o que você faz para conseguir focar e o que você poderia recomendar para o pessoal que vai nos assistir? Eu falo que, na realidade, é o livro que me atrapalha nas outras coisas, porque às vezes eu não quero deixar de ler e fazer o que eu tenho que fazer. Mas sim, eu tenho as distrações. Hoje as principais são as séries, né?
E eu acabo, às vezes, largando e vou lá. Eu tenho evitado muito, porque eu falo que série, a gente fala, ai, não assisto novela, mas eu assisto É série. igual Dá na novela, mesma, eu também, mesma é coisa. igual. Mas sim, então essa é uma distração. Ou então, às vezes, eu estou muito acelerada ou muito cansada e a cabeça está pensando em mil coisas e aí eu perco o foco, né? Mas aí, assim, é ritualzinho mesmo. Daí, sabe, vou pro banho, pijaminha, chá quentinho, vou lá pro meu canto e aí pego. E de repente, às vezes, não pego um livro que seja muito pesado. Vou ler alguma coisa do yoga, que vai me servir também profissionalmente, dizendo assim. Ou pego uma coisa aqueles bem, sabe, bem bobinho, túnel de vento. Eu falo aqueles livros que você lê e se você perder 3 páginas não vai acontecer nada. Porque É. só fulano que gosta de fulana e brigam, e daqui a pouco estão juntos de novo. E aí você... Tanto faz se você perder um pouco da história, assim. Daí eu sigo o ritual, daí que me ajuda a adrenalina a ir baixando e eu consigo entrar no ritmo de Sim, novo. tá certo. E você lê mais de noite mesmo e durante as viagens? Mais de noite e durante as viagens, isso. Entendi. E quando você não gosta de um livro, você é daquelas que insiste só para terminar ou você abandona sem culpa? Eu insisto, com raiva de mim, com raiva do livro, com raiva de tudo, mas eu insisto e vou até o fim. Mas teve uma vez que eu não consegui levar até o fim, que foi Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que são vários livros, né? Né? E aí não dei conta. É bom e tudo mais, mas assim, levou umas 5 páginas escrevendo o vitral da igreja. E Ah, aí, não. Às vezes aí não é não. o momento ou não é pra G, não é aquele, É, ainda não tá, a gente ainda não tá não tá naquele naquele nível. nível, né? Então eu falei que daí não deu para mim. Daí esse realmente eu desisti, não consegui. Mas em geral eu levo até o fim, até porque sempre a gente tem aquela esperança de que vai melhorar numa parte, E às ou vezes não porque melhora. assim. Hoje eu sou mais desencanada, mas, por exemplo, a primeira vez que eu li Dostoiévski, faz uns 15, 18 anos atrás, fui ler Crime e Castigo. Eu odiei com todas as minhas forças. E aí passei dias deprimida, porque eu assim, meu Deus, como eu sou ignorante, como eu sou uma pessoa pouco culta, todo mundo gosta, todo mundo fala. E eu odiei. E assim, falei, poxa. É. Aí eu tive Mas que você ir sabe que trabalhando. a vantagem de, nossa, que a gente não é acadêmica da área, é justamente a gente ter essa liberdade, né? E a gente é só uma livreira, uma Sou uma pessoa que pessoa que gosta de gosta de ler. ler. Se eu gostei do Nicholas Sparks, se não Tá gostei do tudo certo Dostoiévski, para agora. mim, ok, não tenho vergonha. E aí Isso aí eu depois eu ainda não tenho. trabalhei isso, sabe? Falei, ele, não, eu tô aqui, eu tô lendo para ser bom. Então, assim. Então, e aí foi bom, porque eu descobri que, ok, eu não gostei. Agora eu li um dia dele, mês passado eu li outro Dostoiévski, e eu falei, tá, foi bom. Mas vou dizer que adoro ele, não adoro, não. Não, e nem é Né? obrigado, E também né? não A sou gente tem que obrigada, ir né? experimentando. E você usa o Kindle também, ou outro leitor? Não uso, tentei, e aí eu tenho realmente essa sensação, porque eu fico muito tempo no computador, muito tempo em celular, e aí eu não curti. Eu trazia essa sensação de que eu estava no trabalho ainda, E e traz mesmo, cansaço de né? visão mesmo, assim. Então eu gosto mesmo desse objeto aqui, de carregar ele. Eu vi uma entrevista daquela, acho que é neurocientista, Suzana Herculano, aquela que é brasileira, ela falou Hã? exatamente isso, que o livro físico ele dá a sensação de desconexão mesmo, porque mesmo que o Kindle ele não tenha, você desligue lá a conexão, não tenha redes sociais nem nada, continua aquela sensação que você está conectado em alguma Conectado, parafernália, né? E é bem isso. Eu então acho que o não livro vai ter curti. vida longa mesmo por causa disso. E dá uma dica de livro aí para quem tem dificuldade de manter o foco, então. Eu gosto desses assim, tipo, para gostar de ler, sabe? Porque Tem. eles são facinhos, curtinhos e rápido de, né? Você tanto vai, se você não gostei desse, vai para o último, sabe? Esses contos, crônicas que você vai lá na frente e volta. Eu adoro isso porque daí é rapidinho, não gostei de um, vou e volto. Os quadrinhos, seja de quadrinho Ah, qualquer você um, assim, gosta? adoro. Você gosta?
Gosto. E eu acho que é fácil, porque também é uma coisa assim mais lúdica, eu acho que você se identifica muitas vezes. Então, assim, quadrinho, livro, sabe assim, Agatha Christie, Sherlock Holmes, que são histórias que fluem bem rápido. Eu acredito que esse tipo de livro, para quem, ou para quem está começando, ou para quem tem uma dificuldade maior, é mais fácil, talvez, de ir se adaptando com esse objeto físico, né? Que às vezes a pessoa também não sabe nem manusear muito bem esse negócio aqui. E te faz ganhar uma certa agilidade, uma Sim. fluidez, que eu acho que é importante. E a gente que lê mais, que lê bastante, a gente também lê esse tipo de livro, né? Isso que eu queria Nossa, mostrar para as pessoas. A gente não é que a muito! pessoa fica só lendo coisas super clássicos e coisas. A gente lê Não, também muito isso. de E tudo. também temos os momentos de dificuldade, né? De focar. Sim, sim, tem vezes que você tem livro que às vezes a gente pega e fala, meu Deus, li uma vez, li duas vezes, faz, gente, não é possível, não estou entendendo isso, volta, respira, amanhã eu termino, assim, porque tem, É. né, tem hora que Eu procuro coisa pegar não vai. aqueles dramalhões, assim, tipo um Sidney Sheldon, uma Danielle Steel, que é aquela história meio de novela mesmo, mas que você não consegue parar de ler, né? É Largar, eu quero fácil de terminar ler. isso, Aí você pega um fôlego de leitura. E os seus filhos leem também? Leem. O Vitor, o mais velho, né, tinha dado uma diminuída no ritmo, agora também, né, já um jovem adulto, assim, já faz as escolhas dele e lê bastante, assim, vejo lendo com frequência. O Enzo, a gente tem que dar uma incentivada maior, mas ele lê por vontade própria, bastante mangá, bastante quadrinho também, mas livro sem ser o quadrinho, o mangá, tem que dar uma forçadinha. E a gente, acho que porque a gente trabalha com isso, se você fica, ó, meu filho acabou de entrar aí para ver eu falar. Porque Ai, ó, se você fica forçando, parece que eles querem fazer o contrário é. do que você fala, né? Lá em Então, assim, casa não eles leem fico lá, bastante assim, tipo, ai, mangá também. tem que ler um livro por semana. Não, não tem. Mas a Não. gente dá aquela cobrada. Pô, pega aí um, escolhe aí, passa aí, pega um aí. Aí acaba que meio que vai. E agora ele Alguma ganhou um de coisa tem que presente e tá interessar. lendo. Aí Então, ele tá mas lendo. leio. E tem os obrigatórios da escola, né? Isso. Que às Acaba vezes que são lê. bons, às vezes não, e tudo É mais. verdade. É. O que você acha que atrai os adolescentes para a leitura e o que pode afastar, na sua opinião? Ah, eu acho que sim, os clássicos, muito clássicos, se eles não forem uma adaptação ou se eles não forem bem trabalhados, ele afasta, porque daí você vai pegando raiva daquilo, porque numa leitura, se pegar, por exemplo, talvez um Machado de Assis, alguma coisa assim, com uma linguagem muito arcaica, não tem Não adolescente consegue, que dê muito difícil. conta, né? Então, acho que isso afasta. E o que atrai mesmo, eu acho que é com temáticas que tenham mais a ver com a realidade deles, ou que realmente possam ser essa explosão neural, assim, de fazer uma coisa diferente. E tem bastante coisa hoje, né? Bastante. São os próprios mangás, né? Te dão Tem, é. essa versatilidade maior. Eu acho que mostrar essas novas opções de formatos de passar informação, eu acho que é o que atrai eles. E daí, por exemplo, coisas bacanas, por exemplo, já saindo do juvenil, assim, já entrando, mas, por exemplo, esses livros da Dark Side, que tem essas capas maravilhosas, um conteúdo gráfico, né, uma produção, assim, de qualidade, eu acho que também atrai bastante. É verdade, eu concordo plenamente também. Eu acho que os adultos, quando chegam, às vezes, com o filho na livraria para escolher, eles querem empurrar o que eles querem. Eles, No sebo. Tem que ler o Cachorrinho Samba, tem que ler a coleção Vagalume. Isso que era bom, mas a realidade. Primeiro que o adolescente quer fazer sempre o contrário do que o pai e do a que a mãe estão gente disser. falando, né? E outra que é uma outra realidade, e adolescente e criança, eles não gostam de livro velho, surrado, pelo menos aqui os meus não gostam. É Que nem você verdade, a falou, os gente da Dark quer. Side são bonitos e tudo, eles gostam de colecionar, e a gente pode respeitar também isso e fazer disso também um incentivo, né, para eles lerem. Porque a gente gosta de coisa bonita, né? E porque, então, assim, casar as duas coisas é perfeito. Não dá pra gente querer ficar empurrando. Eu acho que, assim, é importante você até mostrar. Olha, isso foi uma coisa que, sei lá,
um pai falar, uma mãe falar, olha, esse livro foi importante na minha vida, isso te dá uma contextualizada, mas dizer que isso foi importante para mim, você tem que ler, esquece, não vai funcionar. Porque não vai funcionar mesmo. E o que você indicaria para adolescentes? Além de quadrinhos, mangá. Então, e assim, mas eu sempre pego, porque, por exemplo, isso aqui é um livro, isso é um quadrinho. É muito bom isso aí. É muito bom. Eu dei de isso aqui Natal pro meu bom. filho uns anos atrás, é muito bom. Então, assim, o adolescente e adulto, né? Qualquer pessoa, só criança mesmo, que não dá porque é um pouco pesado. Mas, assim, isso aqui é uma coisa que, né, faz toda a diferença. Esses gráficos da Turma da Mônica, eu adoro, e eles são muito bons, assim, de conteúdo e de proposta de imagem mesmo, assim. Eu acho que eles são muito bons. E aí, por exemplo, já falando de jovem, assim, e aí essas temáticas, assim, dessas distopias, né? E isso aqui, o Enzo leu esse ano, um livro que fez muita diferença na minha vida, eu gostei muito, e ele leu esse ano, eu fiquei bem feliz, porque ele pegou, claro que foi um livro que eu comentei que eu havia gostado, mas ele leu por vontade própria, Revolução dos Bichos. É muito bom também, e é um livro que qualquer pessoa lê em uma tarde, né? Fácil de ler. É fácil e muito atual, muito significativo. E muito, né? sempre atual, e é um livro que te põe para pensar, né? Para concordar ou para discordar, mas te põe para pensar. Então, acho que pensando em juventude, uma distopia, talvez, as duas são, né, na realidade, mas acho que é um caminho legal, assim, de fazer pensar e de gostar do livro também. Sim. Lu, qual o gênero que você mais gosta de ler? Tem algum preferido? Não. Eu leio, assim, olha, para falar a verdade, eu não sei, eu não gosto, não é que eu não goste muito, eu não sei ler poesia. Talvez eu não tenha o grau de sensibilidade suficiente, ou eu não tenha essa pausa e esse equilíbrio suficiente para ler. Eu nunca aprendi, não sei mesmo. Então eu quase não leio. O ano passado eu peguei um livro muito bom, que eu não vou lembrar agora, o Carteiro, alguma coisa, que tinha haikais. E aí eu já li, com a capa bonita, né? Assim, bonita. É alguma coisa de carteiro de alguma coisa, eu já li. Bem legal. E aí li legal e o haikai caiu bacana. Mas eu não consigo, infelizmente, ler poesia. Então, tirando poesia que eu não consegui me adaptar, eu leio de tudo. Leio de tudo. Autoajuda. Autoajuda, se for preciso. Leio romance. Leio, e eu gosto muito, talvez o que eu mais gosto sejam os livros temáticos, de história, períodos históricos. Eu gosto muito de história. Eu não leio... Ficção histórica, assim, né? Eu adoro ficção também. histórica e história mesmo. Então, Mari Del Priori, por exemplo, tanto a parte de ficção quanto não ficção eu gosto bastante. E eu não leio terror. Terror psicológico, terror assim que... Aí eu não durmo direito, eu fico pensando naquilo, aí eu também não tô aqui para ficar sofrendo, então não leio. Mas tenho medo também. O suspensezinho, o mistério, assim, eu leio. Então, eu sempre tenho... A gente está lendo pro clube de leitura. No bolso. Qual? O Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Eu falei pro Samuel hoje, tá me surpreendendo, porque eu não gosto de terror, assim, aquele terrorzão, mas esse suspense, esse terror psicológico, eu tô gostando bastante mesmo. Às vezes vale a pena você pegar para ler uns contos. Não é tão assustador. Quem sabe eu crio coragem. Eu te interrompi, pode continuar. Não, era isso, falando assim, então, por exemplo, eu tenho, hoje eu falei com o Samu também, eu sempre tenho um livrinho de bolso na bolsa. Então, eu tava com o Snoopy. Tava com um quadrinho de Snoopy e hoje peguei um de suspensezinho, assim. Então, mas nem comecei ainda, só troquei, porque eu sempre tenho ele na bolsa para esses momentos, fila de banco, sala de espera, filho na porta do colégio, esse tipo de coisa, assim. Então, sempre tem o livrinho lá na minha bolsa. E eu gosto desses, assim, do suspensezinho, porque é rápido de ler também e fui bacana para deixar na bolsa, é bom, eu gosto. É verdade. Aí você tá na sala de espera e tá na hora boa do livro, você nem quer que chame, né? Eu já perdi senha de banco, lendo.
Que Porque beleza. apitou e eu tava empolgada e não vi o negócio, apitou e foi embora. Eu tive que pegar a senha de novo. Mas valeu a pena, né? Valeu, porque eu não perdi o fio da meada. Lu, você faz algum controle dos livros, diário, conta? Porque isso é uma coisa que perguntam muito, não sei se perguntam para você, quantos livros você lê por semana? Quantos livros Quantos você livros lê? por ano? Tem uma obsessão pelo Eu... número, assim, Pelo né? número. E não, a gente não... Eu não faço, eu já fiz lista, mas agora não dá tempo de fazer. Eu tenho assim, então a gente tem o grupo de leitura lá da Lume também, que agora está bimestral, porque a gente optou fazer uma curadoria para ler uns livros mais densos, porque a gente já tinha muitos anos de grupo de leitura no formato padrão, sei lá, convencional, que o nome usar, e todo mundo estava querendo um upgrade. mudar um pouco, um upgrade. E aí a gente resolveu fazer esse ano com uma curadoria, que é uma pessoa que tem um conhecimento na área, indica o livro e a gente lê esse livro e depois no dia a pessoa vai lá e faz um fechamento sobre o assunto. Então, assim, bimestralmente eu tenho esse compromisso, né? Que geralmente eu leio no mês. Então eu tenho assim para mim, pelo menos eu tenho que conseguir ler um livro no mês, mas tem vezes que eu leio só um, tem vezes que eu leio 4. Não tem uma sequência. Sim, e você não registra num num caderninho, nada, né? Já fiz listinha. Agora, eu estou usando o Instagram. Eu termino o mês e tiro fotinho. Então, assim, tá lá registrado no Instagram. Aí você põe uma hashtag e dá pra depois eu vou lá. O que eu li mesmo em março? Tá lá na fotinho, eu sei achar. Então, por exemplo, mês passado, que foi o tal do Dostoiévski, eu só consegui ler ele. Claro, fora isso, assim, eu leio revista, eu leio... Eu ia perguntar isso. Tem alguma revista ainda que você acha que vale a pena acompanhar? E se você acompanha muita notícia também, que é uma... Muita. Você acompanha? Porque eu acho que, para mim, notícia é uma coisa que me tira muito do Mas foco. Notícia, sim. Notícia... Não fico lendo o jornal o tempo todo. Eu assino um jornal virtual, né? E algumas matérias, mas até por causa do meu trabalho, né? Eu preciso ter algumas temáticas que eu preciso estar informada. E aí matérias que as pessoas vão compartilhando. Então eu leio bastante matéria, eu leio algumas revistas, leio alguma coisa de jornal, mas não fico lendo essa notícia do cotidiano, do diário, porque isso estava me fazendo mal. Muito e nunca mal. você está atualizado, né? Que eu falei com o Thales também na quarta-feira. Você, de 30 em 30 segundos, aquilo ali modifica e você está sempre correndo atrás da notícia. E meio que todo mundo quer que você tenha uma opinião formada sobre o assunto que acabou de acontecer. Não então, tem que ter opinião, né? Sobre mal. tudo. Não. É uma coisa da modernidade. Sabe que quando foram abrir aqui o penitenciária regional aqui em Itajubá, ligaram para mim no tempo do telefone fixo e perguntaram qual era a minha opinião. Eu falei, moça, não tenho opinião. E ela disse, mas não tem, você não é contra, você acha bom vir a penitenciária? Eu falei, tem que ir para algum lugar, não é? Eu não tenho um embasamento para opinar sobre isso, eu não sou obrigada a opinar. Não é que eu acho bom nem ruim. Eu não sei, não é um tema que eu tenho conhecimento, que eu posso opinar, né? Entende? Porque hoje todo mundo é dono da verdade, né? Todo mundo tem que ter a sua opinião. Então, eu não acho que... Então, assim, essa notícia do cotidiano e tudo mais, eu realmente me dei uma afastada porque estava me fazendo mal e gastando meu tempo e minha energia com coisa inútil. Eu fiz o mesmo também. O que é realmente importante, eu vou lá e eu busco a informação. Se acontecer alguma coisa muito importante, alguém vai comentar com você. Daí você vai lá e dá uma olhada. Sabendo. Né? Qual foi o melhor livro que você leu até hoje? Olha, eu estou até aqui com ele. Ele não é um livro famoso. Eu não sei se ele é um livro que ele realmente tem uma qualidade literária muito boa. Mas esse é um livro que eu li mais de uma vez. Eu quase não leio o livro, não repito, porque eu acho que tem tanta coisa para ler e eu não fico repetindo. Mas esse foi um livro que eu li 2 vezes e eu gosto muito dele. Tuareg chama. Eu vendi esse livro esses dias, eu nunca não sei do que se trata. É a história de Tuareg é um povo nômade do deserto e é um representante, um dos últimos representantes desse povo. E é uma trajetória dele
ele tem um código de honra muito forte, acontece uma determinada situação e ele vai honrar esse código que ele tem. E aí os acontecimentos dele atravessando o deserto para poder cumprir com esse código. E aí tem passagens muito legais, a ambientação, que é uma coisa que eu gosto muito, de imaginar como ele descreve o ambiente, enfim. E o final é fantástico, é daquele final que você lê e fala, não, não, lê de novo, não é possível. É inesperado o final? Inesperado. Ai, fiquei com vontade. Quem que é o autor? Alberto Vasques Figueroa. Fica uma boa dica aí, fora então, do assim, clichê. Eu não, pode até ser que você não vá gostar, enfim, mas para mim não é assim, tipo um livro que mudou a minha vida, entendeu? Nada disso. Mas é um livro que eu acho que tem um bom enredo, um bom roteiro e um final surpreendente e uma ambientação boa. Então, para mim, é o que precisa num livro. Eu gostei por conta disso. Ai, que bom. Adorei a nossa conversa. Vamos nos tava bom demais. Teve um monte de gente que falou coisinhas, mas eu não consegui. Mas eu tô com medo, eu tô com medo de baixar e fechar. Beijo para todo mundo. Eu vi a Joyce, vi o Gustavo, agora a Júlia Porto, a Gabi, a Lê, vi o Samuel. O Samuel vai estar, que é funcionário da Lume, ele vai estar com a gente aqui na live na segunda-feira. E ele vai falar que delícia. Ele vai falar de literatura brasileira e de crônicas, que ele sabe bastante, né? E de brasileira, a gente está precisando de muitas dicas de literatura brasileira. Depois eu vou pegar e vou condensar essas dicas de vocês todas para a gente ter um apanhado aí de dicas. Depois você faz a lista. Isso, convida o pessoal para curtir os seus projetos de yoga, o seu canal, Envelhecendo, a livraria, que eu esqueci tudo, de chama falar. aí Então, o povo. E pode contar aí à vontade. Tem o canal, coitadinho do meu canal, tá lá meio abandonadinho justamente por falta de tempo, mas é um projeto que eu comecei e que eu adoro. É um canal no YouTube que se chama Envelhecendo. Tá? Tudo junto, porque conta um pouco desse meu processo de estar envelhecendo, de como as diferentes percepções de quem nos enxerga de fora, com o cabelo branco e as rugas, mas como a gente se sente dentro desse processo. Então eu me divirto lá fazendo o canal, eu preciso realmente retomar, as pessoas estão pedindo para eu retomar, eu quero ver se nos próximos dias eu já volto. Então vai lá no YouTube, Envelhecendo. Yoga. Dou aula de yoga no Espaço Ser Zen, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Mas se não conseguir ir no meu horário, as outras colegas, minhas instrutoras, são maravilhosas e fantásticas. O Ser Zen está lá na Clínica Neup, é ali perto do Colégio Itajubá, numa ruazinha estreitinha, pequenininha. É lindo lá. Então, o Ser Zen e passar lá na Lume, que fica na Rua da Matriz ali. E tem Face, tem Insta... livros novos e o sebo, a gente está sempre lá, e se eu não tô viajando, eu tô lá. Então, tem vinil também, tem vinil, DVD, CD, tem bastante mangá, tem jogo de tabuleiro, Pokémon, Magic, um monte de coisa. Muito bom. Vida longa a todos os projetos aí. Vida longa, os livros. Deixa um pensamento aí, uma citação, uma coisa que te inspira para nos inspirar também. Nem foi de um escritor, mas é uma frase que eu sempre acabo colocando nas palestras que eu faço. Eu gosto muito dela e que tem um pouco a ver do que eu falei do meu primeiro livro da infância lá, assim. É uma frase do Einstein que ele diz... Toda mente que se expande a uma nova ideia jamais volta a ter o tamanho original. Eu gosto de pensar nisso, assim. Que bom, né? E é bom. E agora a gente sabe que a mente ela pode aprender até o fim da vida ainda, né? Antes a gente achava que depois de uma certa idade o cachorro velho não aprendia truque novo. E agora a gente sabe que o cachorro velho vai aprender até... Vai longe. Essa semana, eu li o livro do nosso grupo de leitura lá da Lume, né? Que foi o Cristianismo Puro e Simples. E aí ficou um buraco ainda em mim e eu fui atrás de uma biografia do C.S. Lewis. E aí eu tô lendo, terminei ontem a biografia e tinha uma palavra
que eu nunca tinha visto. Não vou lembrar qual é agora. E também eu tive essa sensação, essa mini explosão neural, assim, de, meu Deus, que delícia. Olha, quantos livros eu já li, quantos anos eu tenho, e uma palavra nova. Olha que coisa incrível, fantástico. Você aprendeu, sei lá, com quase 50 anos, aprendeu uma palavra nova. Tem uma frase também que tem, acho que no início da Bibliotecária de Auschwitz, que fala que um fósforo aceso na escuridão, ele não ilumina quase nada, mas ele faz a gente ver o quanto de escuridão tem em volta, tem em volta. Também uma coisa assim. Então, um livro, por menor que ele seja, ele pode ser quase nada, mas ele pelo menos te faz enxergar o quanto ainda você ainda tem para conquistar e para aprender, né? Para caminhar, enfim, eu acho que um livro puxa o outro e estamos aqui nós duas, quase 100 anos de experiência, as duas quase juntas. Quase 100 anos, somando as duas juntas, 100 anos de experiência com muita coisa. E vamos em frente, aprendendo a mexer aí nessas traquitanas de Instagram e de tudo. Ó, minha e aí debutando na live aqui, muito obrigada. Debutando muito bem. Adorei. Adorei também, vamos repetir. Um beijo e muito obrigada. Obrigadão, viu? um beijo, tchau, gente. Tchau. Obrigada, Cris. Tchau. Olha aqui, vai ficar salva aí 24 horas e hoje à noite eu passo pro YouTube, aí quem perdeu vai poder ver no YouTube, eu mando para você e você pode mandar pros seus amigos, tá bom? Legal. Beijo, brigadão. Beijo, até. Até.